Um salve vai para Miriam Silva. Obrigada pela sua sugestão. Você conhece ou já assistiu My Little Pony? É um desenho infantil que conta a história de uma terra mágica e das aventuras de 6 pôneis fofos que vivem várias aventuras e usam magia. E a parte bem legal do desenho é que os pôneis aprendem lições valiosas sobre a vida. Depois de resumir o desenho, agora eu vou contar uma creepyteoria que eu recriei, baseada em uma creepypasta antiga, que dizia que as 6 pôneis são baseadas em umas 6 garotas que tinham vidas tristes. E a minha creepyteoria é inspirada na creepypasta que eu achei interessante, chamada A Casa de Boneca da Twilight. Achei interessante e recriei na minha própria versão, de forma realista. É uma creepyteoria do ponto de vista de Muffins. É uma pônei muito fofa, mas que infelizmente o desenho e os fãs a estragaram. E eu não tô generalizando os fãs, tá? Não são todos, é alguns apenas que estragaram a coitada. Em My Little Pony, ela é uma pônei cinza com cabelos loiros lisos, e os olhos dela são completamente vesgos. E a parte muito triste de My Little Pony é que retrataram a Muffins de forma negativa. Jogaram na coitada da Muffins estereótipos ofensivos, que são claramente ofensas para pessoas especiais. E esses estereótipos ofensivos são pessoas especiais serem retardadas e muito desastradas. Isso é mentira e muito ofensivo. E vendo a cagada que fizeram, deram uma melhorada na Muffins, tirando aqueles estereótipos horríveis. Até removeram uma das características da personagem, que era o estrabismo. E na época foi uma polêmica. E os fãs, eu não tô falando todos, mas alguns, reclamaram querendo a antiga Muffins de volta. E até colocaram um nome em inglês horrível na coitada, chamado Depp, que é um nome em inglês de forma pejorativa, que significa bobo, estúpido, idiota e tolo. Foi uma confuseira, pois eles voltaram com as características antigas da Muffins, mas só que os pais começaram a reclamar da pônei, falando que ela era muito ofensiva. E os criadores de My Little Pony não sabiam onde enfiar a cara. E para esconder a cagada que fizeram, eles já começaram a mostrar menos a Muffins e mostrar muito mais as protagonistas. E no desenho você quase não vê a Muffins. Eu gosto muito dessa personagem e da característica dos olhos dela. Mas a parte muito triste é que os criadores não souberam desenvolver a personalidade e nem a representatividade da pônei. A Equestria é uma cidade imaginária, criada pela Muffins. Ela vê todos e a si mesma como pôneis. A Muffins é uma garota especial que sofre com atraso intelectual e também sofre de problema de estrabismo, que é um desalinhamento ocular. Um exemplo é o olho direito apontado para cima, enquanto o olho esquerdo é apontado para baixo. Isso acontece devido a um desequilíbrio nos músculos oculares, principalmente pelos nervos. O estrabismo, popularmente conhecido como vesgueira, também pode acontecer devido a problemas neurológicos.
Se essa condição não for tratada, a pessoa pode ter visão dupla, ou pior, ela pode perder a visão. A Muffins, ela realmente sofre com estrabismo. A Muffins é amiga das protagonistas, que eram 6 garotas que andavam juntas. E um detalhe, todas estudavam na mesma escola. Mas só que a Muffins, ela não se aproxima muito, por medo de ser excluída de novo. Sim, ela foi excluída por vários grupos da escola, denominados de panelinhas. A maioria não só excluiu ela, como também finge que ela não existe, por vergonha e puro preconceito contra a coitada. E isso, numa cabeça de uma criança especial, machuca e machuca muito. E como a Muffins era criança, ela não entendia, por conta da sua ingenuidade. E ela muitas das vezes chorava por não conseguir entender o fato de todos a excluírem. Voltando para o grupo das 6 meninas, em uma sexta-feira, elas faltaram. O pessoal no começo achou estranho, já que elas não tinham o costume de estar faltando. E depois daquele dia, elas nunca mais foram vistas pelo pessoal da escola. Depois de ficarem mais uma semana sem notícias, as notícias vieram e chocou todo mundo. Em cada dia, uma delas perdeu a vida. A primeira, em uma segunda-feira, se chamava Renata. Ela fugiu com os amigos e com o namorado. A relação com os pais era complicado. Ela pertencia a uma família rica, mas a sua família não aceitava o teu sonho, que era ser uma estilista de moda. O sonho da família era que a garota fizesse medicina, ou então fizesse faculdade de auxiliar de enfermagem, ou então farmácia. A menina se revoltou e fugiu de casa. Fugiu com os amigos e eles curtiram em uma boate. E eles estavam dentro de um carro, completamente bêbados. Mas só que para usar do grupo, eles perderam a direção do carro e bateram com um caminhão que foi fatal. O carro voou e o grupo ficou gravemente machucados. Chamaram a ambulância, mas só que não deu tempo de salvá-los. Terça-feira, quem perdeu a vida foi a Florence. Ela era uma garota melancólica. Sofria abusos da família e era completamente negligenciada. Para fugir da realidade, ela catava animais da rua e os cuidava com muito amor. Sua família, como era muito pobre, catavam os animais para comer. E a Florence chorava. Ela sofria abusos e era espancada. A mãe dela sempre a culpava por ter destruído a vida dela. Isso porque a mãe de Florence teve a garota muito jovem. E o pai dela a abandonou quando descobriu que estava grávida de Florence. A menina era trancada no porão. E para que a sua família e nem o padrasto catassem os animais, ela os escondia. O sonho dela era ser veterinária, pois ela amava muito os animais e a natureza. Mas em um dia, sua família fez uma coisa bem cruel. Eles aproveitaram que ela estava dormindo em uma noite e eles cataram os bichos e doaram por dinheiro. E compraram roupas para eles e nada para a garota. A menina entrou em depressão profunda e saiu de casa sem ninguém perceber. Andando por uma ponte, ela viu os carros passando por baixo. Sem pensar 2 vezes, ela pulou. As pessoas que viram ela pulando tentaram socorrer a menina, mas o seu coração não batia. E a parte que mais chocou as pessoas foi a reação da família, que não apresentaram emoção nenhuma e até apresentaram frieza. Revoltados, as pessoas lincharam a família. A polícia interviu. E depois disso, a família se mudou e nunca mais foi vista. Na quarta-feira foi Tiana, que era uma nerdola muito inteligente.
Ela tinha um irmão mais novo que também era um nerd. E seus pais sempre se gabavam de terem filhos inteligentíssimos. E uma faculdade acabou se interessando pelo caso de Tiana, por ela ser muito inteligente. E ela fez uma prova muito difícil. A garota começou a sentir uma pontada no peito. E as coisas pioraram quando ela fez a prova. Ela estava tão nervosa, tão ansiosa, com a nota e um forte medo de reprovar e se sentir vergonha da família. Ela acabou sofrendo de um infarto. Ela foi levada às pressas para um hospital, mas a garota não apresentava mais pulso. Tiana tinha um forte medo de se sentir como uma decepção da família, pois os seus pais a cobravam constantemente para ela sempre tirar boas notas. E a parte muito triste é que eles não aceitavam notas abaixo de 9. Todos prestaram homenagem à menina. Seus pais até se emocionaram com a nota que ela tirou. A garota acabou tirando 10 em engenharia civil, que era o sonho dela. Seus pais ficaram com remorso e até se sentiram culpados por terem feito uma pressão enorme na coitada. Quinta-feira aconteceu com a Anne Jack. Ela morava no interior com a sua família. Eles eram fazendeiros. Eles eram uma família pobre que sofria com escassez. A Anne Jack tinha uma tia rica, mas a sua família nunca aceitava a ajuda da tia, por orgulho. Seus pais trabalhavam duro e não ganhavam quase nada. A mãe de Anne trabalhava em uma fábrica de costura, enquanto seu pai trabalhava como entregador de encomendas. E a Anne ficava cuidando de seus irmãos. Mas, infelizmente, em uma quinta-feira de inverno, Anne saiu de casa para catar galhos e madeira para acender a lenha. Para aquecer a casa e seus irmãos não passarem frio, ela se distraiu e não avistou um urso. Ele atacou brutalmente. Anne lutava pela sua vida e com muito custo se afastou do urso e saiu correndo toda machucada gravemente. Mas por perder muito sangue, ela desmaia e acaba deitada no chão enquanto vê neve caindo sobre ela. Ela não resiste por conta de hipotermia. Em uma sexta-feira aconteceu com Priyanka, uma triste menina que foi abandonada pela sua família, que ficou um bom tempo em um orfanato e foi pulando de lares em lares adotivos, onde era maltratada e abusada psicologicamente. As famílias que adotavam só por dinheiro e também para conseguir benefícios do governo, só porque Priyanka era especial. Ela sofria com hiperatividade e também esquizofrenia paranoide. E de tanto ser maltratada, ela com muito custo conseguiu ser retirada com a ajuda de uma assistente social. E essa assistente gostou muito da menina e simpatizou com ela. Fez de tudo para adotar a menina, entrou com as papeladas e deu certo. Demorou um pouco, mas ela com muito custo conseguiu adotar a menina. E ela com seu marido dava muito carinho para a menina. E deram tudo que ela não tinha. Mas por consequência de tantos maus tratos e abusos psicológicos, o estado mental de Priyanka estava deteriorado. E o psicológico dela abalado, pois ela sofria com crises de riso e choros. Ela tinha visões e conversava com nada. Ouvia vozes em sua cabeça, de tons calmos a tons agressivos e ameaçadores. Em uma trágica tarde de sexta-feira, uma das vozes com tom calmo falou para Priyanka que ela era um unicórnio, que ela tinha asas e que poderia voar. E a parte muito triste é que ela não tomou os remédios, pois acreditava constantemente de que seus pais a tentavam envenenar.
sendo que era apenas coisa da cabeça dela. Seus pais cuidavam dela, e eles tinham muita dificuldade de dar medicamento para ela, já que ela tem trauma de medicação, pois acreditava fielmente de que era um veneno, sendo que não é. Priyanka aproveitou que seus pais estavam distraídos. Jogou os medicamentos na privada e deu descarga. Abriu a janela da varanda e ela pulou tentando voar, pois acreditava que era um unicórnio. E a queda foi fatal. Seus pais adotivos choraram ao ver Priyanka caída no chão. E a parte mais assustadora é que ela já estava desfalecida, com os olhos abertos e sorrindo. E no sábado aconteceu com a Robin. Ela era uma garota atleta, treinada pelo pai desde criança. A Robin, ela sofria com os pais que eram narcisistas e tóxicos. E a parte muito triste é que eles nunca quiseram uma menina, e sim um menino. E a mãe dela não podia ter mais filhos, por conta de problemas de saúde que ela acabou desenvolvendo. Então o pai decidiu criar a Robin como um menino que eles nunca tiveram. De tantos treinos, a Robin se tornou uma das melhores atletas. Ela era atleta de corrida e salto com vara. E para melhorar mais ainda o seu desempenho, ela utilizava asteroides e também tomava muito energéticos, principalmente Monsters. E até chegou no ponto de usar anabolizantes e substituía a alimentação normal por suplementos alimentícios. Sem a Robin saber, seus pais adotaram um menino e começaram a ignorá-la. Frustrada, a Robin intensificou os treinos para atingir a perfeição. Ela ficava horas e horas treinando até o exaustão. Ela queria mostrar para os seus pais de que ela era orgulho da família e que era boa no que fazia. Robin treinava até a noite. Seus treinos terminavam à meia-noite. Em uma tarde, em um sábado, a competição era salto por varas. Robin treinou muito, mas ela mal descansou. Seu corpo ficou todo dolorido, mas ela não ligava para a dor. Chegou a vez dela de correr e saltar, e foi isso que ela fez. Mas no momento do salto, Robin acabou sofrendo com uma síndrome do encarceramento, que a impediu de se mexer e calcular a queda e cair no colchão. E a queda foi traumática para ela, pois ela acabou fraturando a perna. E o que seus pais não sabiam é que a Robin, ela sofria com problemas cardíacos. E os esteroides e os anabolizantes acabaram piorando isso, fazendo com que ela tenha um AVC. E a parte muito triste é que não deu tempo da ambulância chegar, pois a Robin teve um ataque do coração e acabou falecendo. E a parte mais revoltante é que seus pais nem ligaram para a coitada, pois eles estavam muito felizes de terem um filho homem. E no velório, seus pais ficaram muito assustados com a Robin, pois os seus olhos não paravam de soltar lágrimas. E a casa ficou mal assombrada. A família sofria com eventos de poltergeist. Os objetos voavam e até mesmo se quebravam. Luzes piscavam. Televisão ligava sozinha. E a noite era mais assustador, pois a família escutava lamentos e choros da própria Robin. E o filho deles falou que ele viu uma garota e que ela falou que era sua irmã mais velha e que ela ia levá-lo embora. Os pais ficaram tão assustados que mudaram de casa, mas só que não adiantou, pois a garota cumpriu a sua promessa. Em uma noite ela apareceu e contou toda a verdade, e de como seus pais eram os lixos humanos e narcisistas.
O menino ficou tão enojado e triste com seus pais que ele acabou indo embora com o espírito de sua irmã mais velha. Sem seus pais saberem, ele pegou a chave de casa, abriu a porta e foi embora. No dia seguinte, ao verem que o menino não estava em casa, eles logo registraram o desaparecimento. A polícia procurou pelo menino pela cidade toda, mas só que não encontraram ele. O menino se chamava Simon e o caso dele era assustador, pois ele nunca mais foi encontrado. A notícia das 6 garotas ficou um bom tempo passando na TV, nos noticiários. A Muffins ficou muito triste, pois ela gostava das garotas. E ela então decidiu fazer uma homenagem para elas. No quarto de Muffins tinha uma linda casa de bonecas, decorada com móveis. Mas em vez de bonecas, tinha pôneis. E como a Muffins era muito inteligente, ela criou uma maquete de uma pequena cidade. E ela batizou de Ponyville. Em alguns pontos da pequena cidadezinha, ela pôs nomes como Manhattan, Equestria e etc. E ela cria cenários na cabeça. E muitos desses cenários são fantasiosos, pois ela é apaixonada por fantasia e magia. E para não se esquecer de nenhum detalhe, ela anota tudo em seu diário. E na história, as garotas são protagonistas e a Muffins é apenas uma mera aventureira. E que todas são heroínas e possuem marcas que representam elementos da natureza e também poderes mágicos. E na história, ela deu nomes novos para as garotas. Renata agora se chamava Harriet. Florence agora se chamava Fluttershy. Tiana agora se chamava Twilight Sparkle. E o irmão mais novo dela, Spike, mas só que em vez de ser um pônei, ela o denomina como um dragãozinho fofo e mágico. Annie Jack agora se chamava Applejack. A Priyanka agora se chamava Pinkie Pie. E a Robin agora se chamava Rainbow Dash. E no livro, as protagonistas salvam o mundo de vilões que ameaçam destruir a cidade. E as protagonistas salvam Ponyville usando a magia. O livro que aparece no primeiro episódio é, na verdade, o Diário de Muffins. E o nome dela nem é Muffins. É um apelido que ela adotou para si. Ela se chama Maeve. Bom, e essa foi a minha criptoteoria. Muito obrigada e até mais.